E hoje vamos falar sobre erros que nossa equipe comete no momento do atendimento ao cliente. Isso são erros que nós como os líderes precisamos estar de olho para mitigar e melhorar cada vez mais a produtividade da nossa equipe para que possamos atingir números maiores e melhores. Sim, sou Eloy Braga, especialista em gestão comercial, trazendo conteúdo para vocês. E isso são erros que também eu cometi, com certeza, né? E depois, com o passar do tempo, passei a trabalhar melhor esses erros com as atitudes e trazendo novas práticas para o dia a dia. E isso leva, lógico, com certeza, bastante experiência para poder chegar lá e observar esses erros. E o primeiro que eu venho falar aqui para vocês é sobre falar muito. Tem representante, tem vendedor, pessoal, que com certeza fala demais e não dá espaço para o teu cliente falar. E o correto seria o quê? O cliente falar 60% ou 70% do tempo e nós ficarmos ali na escuta, mas não, a gente acaba tomando um pouco o espaço do próprio cliente e não deixando ele falar. Enfim, esse é o primeiro. Passo agora para o segundo, que é muitas vezes falar o preço. Muitas vezes não passamos transparência, não passamos até mesmo segurança no momento de falar o preço do produto. Sim, o preço do produto tem que ser com transparência e, se possível, logo no início do atendimento. Isso facilita na negociação também, beleza? Terceiro ponto, tentar adivinhar o que o cliente quer. Não, devemos ter toda uma calma, trabalhar principalmente a escuta. Como eu falei antes, no primeiro ponto é falar demais e agora é trabalhar nossa escuta. Isso mesmo. E não querer antecipar cenários. Isso. Quando a gente trabalha a escuta, quando a gente toma esse cuidado, naturalmente a gente consegue direcionar bem a nossa venda e os caminhos ficam mais fáceis para que a gente possa fechar uma boa negociação. O ego. Sim, ter aquele superego, esse é o quarto ponto, superego. E o superego, muitas vezes, quando você termina o atendimento, em alguns casos, o próprio comprador fala: poxa, mas aquele cara tem um ego muito elevado e não foi bacana a experiência da venda dele aqui. Enfim, devemos achar que o personagem principal no momento ali da compra, né, no momento da venda, aliás, é o cliente. Então temos que tomar todo esse cuidado, essa cautela e saber que o ego a gente tem que dominar e controlar. Deixar para que nesse momento o personagem, o protagonista principal é o cliente. Vamos para o quinto e último ponto que eu vou abordar aqui com vocês, que é direcionar a venda apenas para o que o vendedor deseja. Sim, principalmente aqueles mais experientes, quando recebem, no caso de calçado e confecção, aquele mostruário, só querem direcionar para aquilo que eles acham que é o ideal. Não. Devemos, primeiramente, deixar o cliente ver, ele ter contato com o produto e com o mix maior possível, para que ele mesmo possa fazer a avaliação e a gente depois, com o nosso conhecimento de região, conhecimento de mercado ali do cliente, no caso da nossa carteira de cliente, da região, depois a gente possa fazer nosso filtro, mas não mitigar tanto, não diminuir tanto, enxugar tanto, muitas vezes a quantidade de produtos e ir tão direcionado. Não, vamos levar uma quantidade boa, uma quantidade que o cliente possa ver e ele também possa fazer o filtro e ele mesmo possa, para que depois a gente possa consultar e ver se de fato aquele mix é o mix mais assertivo para ele. Sim, esses são 5 erros, tem diversos e eu aqui pude diminuir um pouco essa quantidade e trazer aqui um resumo para vocês. Porém, agora eu acho que vem um ponto que entra a questão da liderança. Eu acho não, ela é principal, que são 3 pontos que a gente pode usar, 3 passos para quando observarmos um vendedor em campo, a gente possa atuar em cima. Primeiro, o que foi gerado o erro? Isso mesmo. Quando acontece um erro, em que momento aquele erro aconteceu? Esse é o primeiro ponto. Esse é fundamental. Em que momento aconteceu? Segundo ponto eu trago agora para vocês. O que causou o erro?
qual foi a falta de atenção que aconteceu no momento para a ocasião daquele erro. O que ocasionou de fato? Enfim, esse é o segundo ponto. E o terceiro, o que devemos fazer para não se repetir esse erro? São 3 pontos fundamentais, 3 pontos que ajudam muito para quem está como líder a atuar em cima e já ter um plano de ação para poder corrigir o erro, muitas vezes, que acontece na nossa equipe, né? Então é isso, pessoal. Dei alguns erros, dei passos para que você, quando estiver em campo, possa melhorar. E eu mesmo, como vendedor, como eu falei, cometi esses erros, mas tive liderança e na liderança usaram caminhos para que eu possa ser mais assertivo e diminuir meus erros e ter mais produtividade. Agradeço a todos que estão na audiência. Sigam-me no YouTube principalmente. Comentem, compartilhem, curtam. Tamo junto, pessoal. Obrigado.